Olá, graça e paz, tudo bem? O Senhor está aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje o nosso texto está em Mateus capítulo 17, a partir do verso 24. Mateus 17, 24, diz assim: Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entretanto, em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, então, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás o estáter. Toma-o e dá-o por mim. Eu gosto muito desse texto, que ele encerra aqui duas realidades. A primeira, ele fala de uma superioridade do reino de Deus em relação ao reino da terra. E essa superioridade nos coloca, portanto, uma vez neste reino, superiores às realidades que nós convivemos com ela. Nós estamos acostumados com os reinos deste mundo. Mas alguém, autoridades, darem ordem, determinarem coisas, e às vezes nós assistimos assim diante dos nossos olhos autoridades que deveriam ser exemplo e que não são, e por interesses mais mesquinhos, às vezes mais escondidos, fazem coisas que a gente... Esse exemplo não pode fazer uma coisa dessa, mas estão fazendo. Mas, então, esse texto, ele trata, em primeiro lugar, ele está tratando de uma superioridade do reino. E que superioridade é esta do reino de Deus? O Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele disse: o reino de Deus é chegado. Ou seja, a passagem do Senhor Jesus aqui estava instaurando o reino de Deus. E nós participamos muito desse reino. Nós somos guardados pelo Senhor, tantas coisas más deste mundo, quando seguimos a palavra do Senhor, e o nosso livro de tantas lágrimas, tantos erros e tantos equívocos, a paz que nós temos em nosso coração, o nosso viver, a razão de vida que nós temos. Essas coisas, esses valores, elas estão relacionadas ao reino dos céus, ao reino do Senhor Jesus. Muito diferente do que nós vemos diante dos nossos olhos. Tanta gente que não está inserida no contexto do reino de Deus. A gente vê tanta gente fazendo loucura, tanta gente desesperada, tanta gente vivendo horrores, porque não conhece, porque não obedece ao Senhor. O Espírito Santo, ele não fala somente aqueles que estão no reino, não. Ele fala os que estão fora do reino também. O Senhor ama todo mundo aí. O desejo de Deus é que todo ser humano vá muito bem. Mas a obviedade dos fatos já nos mostra que nem todos querem essas coisas. Nem todos querem viver no reino de Deus. E tem que abrir mão de coisas achando que vão perder. Verdade, ganhar. Assim como nós abrimos mão de coisas, se estamos em processo de maturidade com o Senhor, temos aberto mão de muitas coisas. Nós estamos perdendo? Ganhando, graças a Deus. O objetivo de estar no reino de Deus, além dessas coisas que já abordamos, essa vida aqui de paz e alegria, ela fundamentalmente, o valor mais precioso é a vida eterna. A palavra de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, e na toda a extensão do ministério dos irmãos, que em nome de Jesus
instruíram, pregaram, ministraram, mostraram, ensinaram. É isso aí, alcançar o reino. Porque um dia, né, nós vamos deixar esse mundo, né? E vamos estar na presença do Senhor Jesus integralmente. Hoje nós estamos na presença do Senhor espiritualmente, mas não fisicamente. Mas quando deixarmos este mundo, estaremos integralmente na presença do Senhor. É isso? É isso que a palavra nos ensina? É verdade. Mas há uma outra realidade que admiro muito nesse texto. É o fato que Pedro, ao chegar em casa, né, para comunicar ao Senhor Jesus a respeito do pagamento do imposto, o Senhor Jesus, então, mostra a ele as realidades, né, do reino, mas o Senhor fala com ele uma coisa. Pedro, ao pescar peixe, tira o dinheiro ali e paga por mim. Isso que eu acho tremendo, maravilhoso nesse texto. Tomar a consciência. Também tem que pagar. Também tenho responsabilidades. Nos faz pensar, querido, que nós temos obrigações nesse mundo. A vida que nós temos, nós não podemos abrir mão das nossas, né, das nossas responsabilidades. Todo dia a vida nos aponta para uma coisa aí. Nesse sentido. Então, Pedro, quando ele vai conversar com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus então fala para ele: Pedro, cobra-se imposto dos filhos ou daqueles que estão de fora? O reino natural, o reino comum. Ele cobra imposto de quem? O rei vai cobrar imposto do filho dele? Não. Dos súditos. Então, não pertencem ali a um relacionamento estreito, né, familiar, que é difícil. Ele não cobra imposto do filho. E Davi vai cobrar o imposto de Salomão, vai cobrar imposto de Absalão, cobrava imposto de Adonias, imposto não, cobrava dos de fora, só da família dele. Assim como Saul e assim como qualquer outro rei. No reino, cobra impostos de fora. Então o Senhor Jesus dizia: Pedro, mas nós estamos aqui vivendo no reino do Senhor que é superior a esse reino aí. Então nós temos que pagar esse imposto. Nós devemos a esse reino aqui, dessa terra, obrigações. Nós temos que, de fato, contribuir com esse reino aqui. E Pedro entendeu a proposição do Senhor Jesus. Ele falou: não, Senhor, nós estamos aqui num reino superior. O Senhor Jesus, é verdade. Mas para que nós não nos escandalizemos, vamos pagar. Ou seja, vamos cumprir com as nossas obrigações. Querido, a palavra do Senhor a Pedro, a palavra do Senhor para nós, é esta aí, querido. Nós temos obrigações. E o que a gente mais, o que nós facilmente observamos é a relação dos homens com essas responsabilidades. Se casa, faz juras de amor e tal, mas não, sempre é capaz de cumprir as suas obrigações, aquele que ele prometeu. Com filhos, até coloca filho no mundo aí, né? E some. Aqueles que, pelo menos por um momento, assumiram, né, que era dele. Os que também não assumem, não. Falando que o filho é seu. Nós temos aqui no Brasil, a gente tem uma expressão jocosa, né, a respeito disso. Diz que o pai, homem ali, né, sai para comprar cigarro, né, vai comprar um cigarro ali, desaparece, nunca mais volta. Então, temos essas questões. O medo que nós, brasileiro, ciente aí, que já maduro, já maduras, o medo que tem é do governo, gente. Meu pai, eu lembro que eu era menino, meu pai contou que
Ele aplicou o dinheiro dele, papéis do governo. Estava lá em papéis e tal, em financeira, não sei o quê. Como até hoje é assim, né? Promete mundo de fundo e tal. O negócio quebrou. Meu pai falou, puxa vida, que um monte de papel na mão que não valia nada. Que não valia nada. Primeiro, nós somos responsáveis. É isso que se faz promessas de justiça. Ali, né, homens e mulheres ali responsáveis por a causa das pessoas, de forma digna, correta, de acordo com a lei. Nem sempre acontece. Então, querido, nós temos dificuldades com responsabilidades que nós temos, né? Às vezes, por um motivo ou por outro, a gente deixa de cumprir. E o que eu gosto mais desse texto é que o Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro, tudo bem que a conversa que você teve lá foi com relação ao mestre. O mestre não paga? Eu acho lindo nesse texto é que Pedro não sabia também. É maravilhoso que na nossa trajetória com o Senhor é perceber que nós temos, é perceber que eu tenho tantas responsabilidades e que como eu preciso, como eu careço, o Senhor Jesus, colocar na minha pagar aquilo. Essa vida, querido, diuturnamente, vamos muitas situações. Observar que nós temos falhado tanto na nossa responsabilidade. Tanta coisa que devemos, coisa que a gente tinha que fazer. Essa não é esta a questão de Paulo quando ele faz, que é quando ele aborda a lei. Ou seja, o Senhor impôs a sua lei, mas quem que era capaz de cumprir? Quem? Quebrava o mandamento, quebrava todos. A pessoa fazia 10 coisas certas, fazia uma errada, acabou, quebrou as outras 9. É assim, condenação. Então a lei ela trazia condenação. E nós, na nossa vida, um ser humano adulto assim, nós temos, né, pessoas de bem, né? Falando dessas pessoas de bem. Nós temos consciência que olhamos para a nossa própria vida e como que nós temos tantas faltas. Tantas faltas. É como essa palavra do Senhor é boa. Quando estamos na presença do Senhor. A graça do Senhor preenche aquilo que nos falta. Preenche as nossas faltas. Nós que todos os dias somos pesados em balança, temos sido achados em falta. É verdade. Mas o Senhor, com a graça dele, dá condições de estarmos quites com ele. Gosto dessa passagem. Ela, além daquilo que já falamos aqui, que ela traz, mas ela dá condições de sermos restaurados. Isso quem faz é a graça do Senhor Jesus na nossa vida. Méritos são de Cristo, e nós não devemos. Querido, e a sua trajetória, né, se você tem vivido uma vida assim que você percebe que falta tanto, que deve tanto, que gostaria de ser uma pessoa como ali, palavra que nos instrui, que todos os dias que nós lemos, está ali alguma coisa que olha que eu não vivo senão, meu Deus. Tantas coisas te acusam. É aquele nosso
o nosso fracasso humano, né? Ali diante do nosso. Entender que na presença do Senhor, o Senhor nos dá a instrução de pagar a nossa dívida. O Senhor pagou a nossa dívida. O escrito de condenação que estava sobre nós, o Senhor rasgou. Cada dia, na presença do Senhor, o Senhor nos tem enchido da sua graça. Na presença dele, estamos limpos, totalmente em condições de arcar, né, de corresponder com as nossas responsabilidades. Se o fardo está pesado para você, se a sua vida é um fardo pesado, não há, querido, vamos na presença do Senhor Jesus. Na presença do Senhor Jesus, Ele vai te dar graça. Você vai dar conta, querido. Vai fracassar nessa. Você vai dar conta. E vai dar conta muito bem. Que é do Senhor que vem. A moedinha na boca do peixe está ali para você. Para pagar aquilo que você deve. Está devendo paciência a tanta gente? Tá aí. Me ajuda aí, Pai. Da tua graça, Senhor, cadê a moedinha para pagar esse imposto aí? A vida está triste. Tristeza, eu não gostaria de estar vivendo, passando por isso. Ele vai te dar graça. Ele vai te ajudar. Senhor, eu preciso. Senhor, eu tenho que conquistar. Vai te dar graça. Você vai conquistar, querido. Porque é um peso de derrota que estava sobre a nossa vida. O Senhor já pagou. Já tirou. Sim. Então, em nome de Jesus, esteja na presença dele em todo o tempo. E o Senhor vai te dar graça, vai te orientar e vai te lembrar que a sua dívida está paga. Tá legal? Agora só você, Deus te abençoe. Valeu, tchau.